Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 7 de maio, 19 horas. Estamos aqui para mais um Diário da Crise. Nosso diário 56, quem diria, né? Diário bastante tempo, a gente já está aí com vocês. Vou dando boa noite aqui enquanto o pessoal está chegando. Boa noite, o Caio, o Matheus, o Leimar, que já até girou aqui no. O pessoal já está entrando, já até gerou o chat aqui para mim. O pessoal que chegou cedinho, o pessoal chegando 6 horas. Meu, vocês estão que estão, hein? O Marcos aqui, o João, a Mirtes, o Caio. O Caio está aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Opa, o Leimar, o Ricardo colocou aqui o Leimar. A gente hoje, né, vai discutir eventos da semana, mas principalmente nesse Diário 56, a gente vai mostrar o quanto o campo progressista está à procura de esperando um salvador, uma salvação, porque não precisa ser um salvador, na verdade são vários eventos para a gente mostrar essa configuração, e que o quanto isso causa, em boa medida, uma letargia, uma dificuldade para avançar. Então, eu queria. Esse vai ser o mote do programa, e que, na verdade, qual é o mote da questão? A espera por uma solução salvadora impede o enfrentamento dos problemas reais e gera uma inércia imobilizante das forças progressistas no país. E o nome do diário, o título do diário de hoje é Os Caminhos que Não Levam a Lugar Nenhum. Eu vou, na verdade, ler uma citação aqui do Norberto Bobbio. Olha que eu tenho bastante divergência. Boa noite, Joaquim Dantas. Um forte abraço aí. E luta, a gente vai falar ainda desse momento muito difícil que vocês da comunidade Jacarezinho estão passando. Esse é um dos motes da discussão que a gente vai fazer. E acho que minha solidariedade, meus sentimentos, realmente é um luto gigantesco. É uma semana muito difícil, mas a gente vai falar exatamente desse evento, linkando com os elementos, mas todos nós precisamos pensar, refletir e agir, tá? Porque não haverá soluções salvadoras para o que aconteceu em Jacarezinho, para a nossa crise, para o governo Bolsonaro, para as vacinas, para as transformações ou para as decisões desses setores dominantes, tá? Então, acho que esse é o mote central que a gente vai discutir aqui, o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é muito estarrecedor, deixa a gente muito abatido, abalado da forma como hoje, tá, a política pública é adotada no Brasil, que mata, ou seja, a polícia atua matando, né, indivíduos de uma forma impressionante, ou seja, negros, pobres, são assassinados de forma corriqueira nas comunidades brasileiras. Ou seja, a gente reproduz, né, historicamente, a forma como o poder policial, a forma como os militares, inclusive, fundaram o poder de polícia, um instrumento de repressão profunda da nossa sociedade brasileira, com um suposto argumento que está colocando ordem no processo social. Isso, inclusive, a fala do vice-presidente atual vai nesse ponto. A gente vai voltar também nessa discussão, mas antes da gente voltar nesse ponto, eu vou ler aqui, né, a citação do Bobbio, tá? Que acho que essa citação, como eu falei, pessoal,
Antes que o pessoal mais. Eduardo, você está citando Bob. Antes que eu tenho bastante divergência teórica com as interpretações de Estado, que o do Bob, mas acho que essa frase, essa citação dele, acho bem interessante. E eu vou ler para vocês. Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que se possa indicá-lo, devemos procurá-lo por nós mesmos. O que o labirinto ensina não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar algum. Norberto Bobbio. E por que eu trouxe esse ponto que eu acho fundamental, que é a questão do labirinto? Eu acho que a trajetória recente dos últimos anos da economia brasileira, da sociedade brasileira, nos mostrou os caminhos, né, sem saída, né? Ou seja, nos mostrou os caminhos que não levam a lugar nenhum, que não levam mudanças, que não levam transformações estruturais. Nos ensinou caminhos que não levam a lugar nenhum. E nesse momento histórico, a minha percepção, eu posso estar equivocado, mas é a minha percepção, a minha interpretação, na verdade, uma parte expressiva do campo progressista teima, acredita, deseja ou sonha, né, em pegar os mesmos caminhos do labirinto que não levam a lugar nenhum. Isso vale para diversas dimensões. Diversas dimensões. Acho isso fundamental, a gente discutir isso, porque isso tem a ver com a realidade nesse momento, a questão do que é o cenário atual, aquilo que a gente tem debatido aqui muito longamente, que é buscando identificar, né? Buscando identificar o que hoje o capitalismo brasileiro se configura, o que ele se modificou nos últimos 5, 6 anos, o que essa modificação desse capitalismo brasileiro implica na relação entre o público e privado, o que é que isso implica, né, na relação de exploração, nas formas de atuação, do poder de polícia, na questão militar, nas formas de intervenção estatal, ou seja, na forma de intervenção de atuação na política, ou seja, o que se configura a relação entre o público e o privado desse capitalismo atual, quais são as formas de controle, dominação e coerção, e o quanto isso está associado a interesses econômicos e políticos dos setores dominantes brasileiros. E isso se expressa nos vários eventos que eu vou comentar aqui ao longo dessa semana. Então, eu acho que nesse cenário, primeiro, acho que a gente já comentou aqui, mas eu vou voltar de novo. Uma boa parte do campo progressista, me parece, que tem uma análise ainda equivocada da realidade. Acha que é possível voltar a um passado com todos os seus problemas, mas que teve êxitos. Ou seja, tomar o caminho do labirinto que não leva a lugar nenhum. E por que não? E dá para dizer que o êxito do passado, né, não levou a lugar nenhum. É evidente que o êxito do passado gerou mudanças, transformações de placas tectônicas, incorporação da população a determinados acessos de bens ou bens públicos, tá? Mas o que significou de 16 para cá? O que significou na mudança em curso do padrão de acumulação brasileiro com reforma trabalhista, precarização do mercado de trabalho, todas as reformas pró-mercado, inclusive também, né, uma ideologia que dissemina entre os trabalhadores, né, da ideia da liberdade individual pelo empreendedorismo. Né? É a figura do Uber, que observe que o Uber, né, não é inclusive a ponta da cadeia, não, porque tem o que utiliza a bicicleta, né, para entregar o Uber, mas se você já tem o seu carro para fazer essa dinâmica, ou aluga o seu carro, não é a ponta mais embaixo. Mas mesmo assim, alguns acreditam que o empreendedorismo pode salvá-los porque ele faz o seu horário, porque eles fazem um horário. Como eles ganham mais, mas eles ganham mais trabalhando 15, 20 horas. E nem ganham mais, mas não fazem a conta, o que significa os direitos trabalhistas. Então, é um cenário, que seja na questão do bloco no poder, que seja na questão dos dominados, que é preciso compreender. Esse é o primeiro ponto. Existe uma transformação, existe uma novidade. A gente está vivendo uma transição que é mundial, que a gente não tem a mínima ideia para onde vai.
uma profunda reconfiguração do capitalismo, das relações de poder, das disputas geopolíticas, tá? Que se refletem em disputas no campo econômico, né? Por crises da questão da representação política, né? E o quanto isso cria enormes dificuldades e tensões, e é evidente que isso reflete, isso também afeta a crise aqui brasileira, mas que é uma crise ainda maior, como a gente tem destacado, que é uma crise das instituições. Mas, Eduardo, então tem um problema de diagnóstico, primeiro ponto, né? E eu acho que o campo progressista tem um problema de diagnóstico ainda. Eu vou falar um pouco desse diagnóstico linkando com os eventos da semana, e depois eu vou comentar na segunda parte do diário, que é a questão das estratégias para a saída dos nossos flagelos. Tá? Como eu já alertei aqui, pelo menos na minha visão, que vai muito além do que 22. Mas é necessário pensar 22. Esse que é o ponto. Acho que isso é fundamental. Tá? Mas, e aqui eu queria reforçar com o luto e a solidariedade com a comunidade de Jacarezinho e o nosso telespectador, parte dessa comunidade aqui direto com a gente, que é o seguinte, né? Uma profunda forma de intervenção policial, né? Com o objetivo de abater vidas humanas, não é prender, é abater, tá? A gente chegou num grau de... Observe que essa é a maior, mas não é a primeira. Isso tem sido recorrente, tá? Isso ganhou uma nova escala, principalmente, né, a partir do governo Wixel, agora ex-governador, ok? Além disso, ganha um novo padrão recentemente, mas eu queria destacar que isso ganha uma nova, aumenta o nível da truculência, mas é importante destacar o seguinte: isso não é uma realidade específica nova. As comunidades, as periferias, né, elas são né, achincalhada, né, o direito civil, o direito criminal, o direito, por exemplo, dos mandatos, não existem nas comunidades, como se aquela casa não fosse um local como outra casa qualquer da Zona Sul do Rio, ou da Zona Sul, ou das regiões mais ricas da Bahia, ou das regiões mais ricas de Porto Alegre. São dois pesos e duas medidas. Isso é característico da nossa formação social. Isso é característico do jeitão brasileiro. Isso é característico, né, da forma como o nosso andar de cima enxerga o povo. E, na verdade, o sistema de coerção e controle, via polícias, civil ou militar, e via o exército, que funciona muito mais como instrumento de polícia, controle social, né, do que defesa, como diz o Hector Saint-Pierre, o Manuel Domingos, a Ana Pinido, né, que é cada vez evidente se olhar a trajetória histórica brasileira e como os militares atuam, principalmente o exército, na questão da ordem como desculpa para controle social. Tá? Vai de Caxias ao QEV de Canudos, contestados e vários outros eventos. Até, se você pensar durante o governo Sarney, são os militares que vão entrar e acabar com uma greve na CSN, que inclusive gerou a morte de um dos trabalhadores que lutavam por mais salários. Tá? Mas por que eu estou destacando isso? Porque tem uma forma de olhar a realidade, a sociedade brasileira, né, entre seres de primeira, segunda, terceira e quarta categoria. Eu vou fazendo já uma propaganda, mas eu assisti um documentário muito interessante, que são Currais, tá? É um documentário muito interessante, assim, aí pelo menos na minha interpretação, na minha leitura, porque traz fatos históricos de uma história que é meio que apagada, né, do nosso contexto, da nossa historiografia. Claro que já fizeram teses, artigos, mas no imaginário geral, nós tivemos, por exemplo, campos de concentração nos anos 30 no Ceará. E que campos de concentração eram esses? Os retirantes de uma profunda seca iam
para fora, tentavam chegar em Fortaleza para sobreviver, e foram criados campos de concentração, campos mesmo, pessoal, cercados, não podia sair, comendo ração, morrendo dentro dos campos. Se tivessem que sair, né, dos campos, eram abatidos por policiais do DENOX, os guardas do DENOX. O DENOX, para quem não sabe, que é Departamento de Combate à Seca. Mas sabe quem eram os guardas do DENOX? Eram cangaceiros regionais, né? Observe, e por que eu estou destacando esse ponto para linkar com o nosso presente? Por que eu estou linkando isso? Porque nós tivemos campos de concentração, né? Na Alemanha, né? Filme muito interessante também visto na semana, Capó, que mostra exatamente o que é o campo de concentração, as suas nuances, as suas tensões, as suas questões. Muito interessante, um clássico. Sesc, eu estou fazendo propaganda, né? E nem recebo mexer, mas vale a pena, vale a pena. O Sesc São Paulo, na sua parte digital, tem filmes clássicos interessantíssimos. E nesse filme, Capó mostra o seguinte, o quanto os alemães, a forma como eles tratavam os judeus. Um povo fora, um povo que não pertencia à nacionalidade alemã. E os vários campos de concentração. Por que eu estou chamando atenção nesse ponto? Porque no caso brasileiro, no Ceará, as elites, e tem rádios, e tem as locuções das rádios locais, falavam, não, o Fortaleza, uma cidade moderna, que se moderniza, e vem essa gente de segunda categoria, gerar todos os problemas, gerar todas destruindo a nossa modernidade. As mulheres de bem agora vão ajudá-los. Sabe o que era ajudá-los? Catá-los na rua e colocá-los no campo de concentração. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, assim, e é isso a gente está falando dos anos 30, com toda a xenofobia, né? Com toda a questão da eugenia, né? Em que você escolhia o povo estrangeiro, um outro povo diferente do seu, para colocá-lo como inimigo. A nossa elite colocou como inimigo quem? Os mais pobres. Os mais pobres. Os excluídos. Os que não têm o mesmo acesso. Estou chamando essa atenção porque isso nos dá a dimensão e a compreensão histórica do que a gente está vivendo. Do que a gente está vivendo. Ampliado, evidentemente. Ampliado porque tem uma dimensão da conjuntura, tem a dimensão da crise institucional, tem uma dimensão do guarda da esquina batendo boca, e eu vou falar, com as institucionalidades judiciais. E eu vou mostrar a entrevista e mostrar o ponto que é impressionante isso. Tem uma provocação ali ao Supremo, é evidente que tem direto. Então isso ganha uma nova escala, mas é preciso entender esse fenômeno, é por isso que eu estou ressaltando isso aqui. Não é apenas todos os problemas nesse momento, a responsabilização ao Bolsonaro. É evidente que o Bolsonaro amplia os nossos problemas históricos. Amplia e cria mais trajetórias difíceis de saída do labirinto. Né? Dificulta. Torna as novas saídas que ainda precisam ser encontradas mais difíceis. E, ao mesmo tempo, a gente pensa em voltar no passado. Porque teve coisas boas. Mas o passado não volta da forma como vivemos. Né? Então, observe que, eu queria ressaltar isso, o que a gente viu essa semana na dita operação exitosa pelos policiais civis do combate à criminalidade, né, foi uma chacina. A ideia não é prender, é matar. Eduardo, você está dizendo ali que algumas daquelas pessoas, ou nenhuma delas, não tinham participação no tráfico? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que algumas daquelas pessoas podem ter tido. Mas o intuito não era prender, não era processar, não era ver o quanto realmente está envolvido ou não. A ideia é matar. É matar. Se você olhar os boletins de morte por suposta
reação dos criminosos em relação ao movimento da polícia no Rio de Janeiro, é impressionante o tamanho disso. Na verdade, a minha percepção é que você, dado o nosso contexto atual, você reforçou, né, a ideia do salvador da pátria, a ideia de que eu, ao mesmo tempo, posso matar, julgar e me absolver pelo próprio movimento que eu fiz. Isso é fruto, essa ampliação desse processo, dessa crise institucional que a gente vive. Mas é evidente também, tá? Obrigado, Bicalho. As nossas dicas culturais aí, filmes muito bons. Bom, eu pelo menos achei, tá, pessoal? O que eu queria ressaltar aqui, né, é que essa configuração, isso que a gente está vendo enquanto a dimensão explosiva e descontrole total, isso não é uma novidade da nossa Constituição histórica, aquilo que o Chico de Oliveira vai chamar do jeitão brasileiro. E mais ainda, e é difícil ter um projeto de desenvolvimento, um projeto de industrialização que realmente gere incorporação. Por quê? Porque tem uma dimensão ideológica nessa história. Porque esse setor dominante, tá, não enxerga os mais pobres como... Aí você vai dizer, Eduardo, eles não enxergam como iguais, é demais, né? No capitalismo não é nem como iguais. Eles enxergam como seres de terceira, quarta, quinta ou sexta categoria. Tá? E isso, as polícias, militares, civis, o exército, funcionam como instrumento garantidor da ordem, mas que ordem social é essa? É uma ordem para deixar o cinturão de contenção. E é por isso que acho fundamental, muito cuidado quando for fazer a crítica, dizer que o povo, a população é passiva. Isso é, no mínimo, tá? Uma coisa sem noção. Por que isso? Existem várias formas de lutas e vários movimentos históricos de luta ao longo da nossa trajetória, das mais diversas populações, regionalmente. Como eu falei, com canudos, contestados, toda a primeira fase da escravidão no período colonial, com os quilombos, as lutas do dia a dia, mesmo depois, no caso, ainda da manutenção da escravidão, ao longo do século XIX, que era uma luta para manter os valores culturais, aquilo que o Simas vai chamar das frestas, da reexistência, como o próprio Simas fala, da escola de samba que estava durante o regime militar. Eu ainda vou tentar trazer o Simas aqui, porque realmente será um Diário da Crise especial se eu conseguir trazer o Simas na sexta-feira para discutir, que eu acho que um dos maiores pensadores hoje, não só da questão cultural, mas da questão do Brasil nesse momento, tá? Mas qual é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, né? O que nós estamos vendo é uma ampliação de um processo histórico descontrolado. Isso precisa ser ressignificado, isso precisa ser refeito. E não é apenas uma volta ao passado, que eu digo 2013, ou nem é o nosso projeto desenvolvimentista, que foi concentrador completamente. Né? Alguns conseguiram? Sim, alguns conseguiram, porque você incorporou uma parte dos subúrbios, uma parte do emprego industrial. Mas o que era emprego industrial no Brasil relativamente a algumas cidades como Rio e São Paulo? É por isso que eu costumo dizer que é o seguinte: se você tenta entender o Brasil apenas ou de Rio ou de São Paulo na sua trajetória histórica, você terá uma enorme dificuldade de entender as formas de luta dos trabalhadores fora do processo de industrialização que aconteceu nessas cidades, que em outros estados e regiões é muito diferente. E aí eu vou de novo voltar ao documentário Currais, que tem uma passagem que é muito interessante, que entrevistando uma senhorinha, uma jovem está fazendo o filme, pergunta, mas a miséria era muito grande, como é que esse pessoal não reagia na fábrica? Porque, observe, a indústria que nasce no Ceará, os trabalhadores foram recrutados nos campos de concentração.
E como eles aceitavam por comida muito pouco, os trabalhadores que estavam na região metropolitana de Fortaleza ficavam pé da vida, não era com os capitalistas, donos das fábricas, mas era com esses trabalhadores, né, que vendiam força de trabalho por um prato de comida. Né? Então, o profundo grau de exploração, né, cria uma luta pela sobrevivência básica. Desculpa, não, dificilmente há mudanças e transformações quando você não tem condições básicas mínimas. As pessoas estão lutando para sobreviver. Isso já é uma forma de resistência e de existência. Aquilo, né, que as pessoas da comunidade não é dado nem esse direito. Nem esse direito para cumprir um processo penal, caso estejam vividos com atos ilícitos. Porque não funciona a regra, a lei. O que funciona é o quê? A porrada, o tacape, o poder de polícia, a profunda coerção. O Estado sendo utilizado como instrumento da manutenção da ordem. Mas que ordem é essa? Não é ordem de transformação. E eu costumo ter muito cuidado para colocar o Estado, porque senão parece assim que é o Estado, ponto. Mas o que é que o Estado representa? Aquilo que a gente já falou em outros diários aqui. Esse Estado representa interesses do mais diverso da sociedade, só que, no caso do Estado do Rio, no caso, representa uma grande quantidade de interesses vinculados a esses setores dominantes, interesses vinculados como já vários textos, documentos vinculados a interesses, né, de milícias e suas possíveis e suas conexões com as forças policiais. Né? Observe que essa é uma característica particular do Rio, mas que em outros espaços territoriais brasileiros assume outras características. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque o evento, né, a tragédia que a gente viu em Jacarezinho, é a manifestação dessa dimensão histórica que cria um novo patamar na nossa crise institucional. Por que um novo patamar? Porque me chamou muita atenção, a entrevista coletiva do delegado da operação. Tá? Não foi execução, foi executado, foi o policial que tomou tiro na cabeça, todos são bandidos, o Mourão dizendo que todos são bandidos. Isso, né, é recorrente, isso não tem nenhuma novidade. A gente não deveria naturalizar isso, mas isso não tem nenhuma novidade. A gente deveria fazer a crítica disso o tempo inteiro. Né? E aqui ninguém está defendendo a não ordem, é o contrário, a gente está defendendo o Estado de Direito. Se o indivíduo cometeu o crime, ele cumpre o processo legal, direito à vida. Nós não temos pena de morte no Brasil formalmente, mas o Estado brasileiro, a partir dos seus instrumentos, aplica a pena de morte. Mas não é em mim, não é alguém que está na Zona Sul, ou seja, você aplica a pena de morte, até se for alguma Zona Sul, mas na comunidade, você aplica a pena de morte, né, sem ter uma legislação para isso, mas aonde? Em espaços territoriais específicos. Como você fazia o campo de concentração para evitar que os flagelados chegassem a Fortaleza ou saqueassem as coisas, porque estavam morrendo de fome. Né? Então, nesse sentido, me chamou muita atenção, aqui eu queria reforçar isso, uma outra fala desse delegado, quando ele diz o seguinte: nós cumprimos, existe um ativismo judicial no Brasil, enorme, que impede que a polícia cumpra o seu trabalho. Olha que frase emblemática. É bom lembrar, tá? Ele não citou o STF, mas o STF, tá? Acho que o Pleno, não tenho certeza, mas acho que o Pleno estabeleceu que durante a pandemia, operações policiais nas comunidades só poderiam acontecer em casos de exceções extremas. Se você olhar o que é a exceção extrema que o delegado falou, é nenhuma. Mas ele advogou que ia uma exceção extrema e atuou. E mandou o recado para o STF. Ativismo judicial. Esse é o discurso de boa parte
das pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro no ativismo judicial. Eduardo, vamos lá. Você está dizendo que não tem ativismo judicial? Não, estou dizendo que o STF existe sim um ativismo judicial. Mas nesse caso, né, o que esse delegado está dizendo que não, esse ativismo judicial prejudica o quê? Eu realizar o meu trabalho. O trabalho dele é execução, né? É não prender ninguém, você não prendeu ninguém. 24 mortos. Junto com um policial também morto na operação. Que também presto minhas condolências. Né? É evidente. O que você tem é no caso brasileiro, uma guerra permanente entre. É uma loucura isso. O controle social pela manutenção dos mais pobres dos seus espaços territoriais. E eles só podem sair desses espaços territoriais para prestarem serviços para as pessoas de bem. Para as pessoas qualificadas. Isso é a nossa classe média, isso é a nossa burguesia. Se não entendermos esse contexto histórico, o que é esse DNA, né, o campo progressista vai cada vez mais entrar no caminho sem saída. Né? O Bruno está dizendo que já até atualizou, agora já são 27 mortos. Não divulgou-se os nomes das pessoas. Independente se as pessoas cometeram o crime na avaliação, o nome da pessoa. Isso é básico. Básico, divulgar o nome da pessoa. Isso é básico. Né? Então, nesse sentido, eu queria chamar essa conexão, que isso é agravado por quê? Porque o policial, o delegado, a fala dele, remete a uma discussão que um artigo que eu escrevi ainda em 2018, que a crise institucional gera um processo tão grande de desconfigurações de hierarquias, que o delegado não fala diretamente, mas provoca e insinua, e que diz assim, vocês acham que mando, mas mando eu. Né? Essa é a questão do guarda da esquina. O guarda da esquina. Né? Ah, esqueci de novo, era o vice do Golbery. Não, era do... Ai, meu Deus, me deu branco agora. Na verdade, na instituição do ato AI-5, Bicalho Nessante vai botar aqui o nome. O vice-presidente não há. Ó, tá vendo? Bicalho já me salvou aqui, pessoal. O Pedro Aleixo, né? Ele não vai assinar o ato institucional AI-5 dizendo o seguinte: o problema não é você, seu presidente, nem os ministros. O problema é o guarda da esquina. E o que é que significa dizer isso? O problema é quando você dá o poder ao indivíduo, ao poder de invadir, atribuir quem é o bandido, julgar, porque julgar entre a vida e a morte, e depois o quê? Qualificá-los como cidadãos de bem e cidadãos do mal. Isso, plena da lei Silva. Obrigado, João. Deu um branco aqui esses dias, uma correria, trabalhando muito, de vez em quando dá um branco. Então, observe que o fenômeno do guarda da esquina ficou explícito num padrão inimaginável. Quando um delegado de polícia, cantados em prosas e versos, questiona a autoridade do STF. Do STF. Né? Observe que isso é um evento que é marcado historicamente, mas tem um patamar ainda mais crítico nesse processo. Então, não será, vamos dizer assim, os salvadores, as pessoas de bem ou de senso comum. Eu fico arrepiado, assim, eu fico nervoso quando alguém vem com argumento assim, olha, eu tenho um bom senso, eu sou uma pessoa do bem. E a partir daí as pessoas fazem loucuras. Coisas inimagináveis. Como se as pessoas fossem assim, o bem versus o mal. Né? Nós somos seres complexos. Tem momentos que fazemos coisas ruins, tem momentos que fazemos coisas boas, tem momentos. Ou seja, nós não somos binários. É muito mais complexo o nosso processo. E compreender os erros e ir transformando é o objetivo fundamental. Tá? Agora, isso mostra o tamanho da encrenca.
E como esses eventos que são marcantes historicamente no seu sentido mais negativo possível, que é um DNA dos setores dominantes, escravocrata, antissocial, marcadamente vinculado pela propriedade, que desqualifica todos os outros que não têm propriedade, que desqualifica qualquer outro da periferia e coloca em campos de concentração, como foi feito no Ceará, mas feito em vários outros momentos, ou coloca uma pessoa que trabalha em casa durante 20 anos enjaulada, dizendo que está ajudando a pessoa. Isso é o nosso DNA da Casa Grande. Isso é fundamental entender que permanece. E mesmo em regiões onde o capitalismo industrial avançou, permanece. Porque mesmo em São Paulo, né, onde esse capitalismo avançou, a transição desse capitalismo industrial veio com o pé, né, da burguesia agrária do café. Né? O Oswald, agora me falhou a memória também, se é o Oswald ou o Mário de Andrade, acho que é o Oswald, no Rei da Vela, mostra exatamente como os casamentos, né, da burguesia nascente com o pessoal das oligarquias do café juntaram e fizeram a fusão de capitais. Mas não só no Rei da Vela, e vários autores mostram essa fusão e permanece esse DNA. E que DNA é esse? Tudo que é social, tudo que é da população, não me pertence, é para mim servir. E se reclamar é porrada. Tá? Então a lei não funciona para esse pessoal, só para mim. Isso é o jeitão do Chico de Oliveira. Tá? E aí muda a lei, muda as regras. A questão toda que se coloca hoje é que isso ganhou um descontrole ainda maior. Porque você eliminou até uma falsa ideia de que você tinha algum grau de controle sobre os capitões do mato. O que eu estou chamando de capitões do mato? As forças policiais, o exército, que operam para controlar o caos social. Que caos social é esse? A gente já vive esse caos social por causa de uma profunda desigualdade. Essa não é a preocupação. Essa não é a preocupação. Tá? A preocupação é manter uma população embaixo de porrada o tempo inteiro, sob controle, sob poder estatal enorme, e que atua das formas mais difícil até falar, das formas mais brutais possíveis sobre essa população. Que é uma grande, metade da população brasileira. São seres, assim, não pertencem a essa identificação. Isso é muito difícil, porque isso significa como pensar um projeto de país com essa sociedade tão apartada. Por isso que eu falo, vai muito além de 22. É muito mais complexo. Então, esse é o primeiro ponto enquanto diagnóstico. Queria trazer um outro fato que eu acho importante, por exemplo, da discussão da quebra de... E depois a gente vai juntar tudo, tá, pessoal? Você já sabe, mas a gente vai juntar tudo isso mais do meio para o final. Eu acho que foi importante marcar esse tema, muito triste. Novamente, meus sentimentos a toda a comunidade de Jacarezinho. Eu me sinto lutado com vocês e muito difícil, né? Além disso, tem um elemento que eu acho fundamental, importante pensar, as notícias vinculadas à discussão do Biden e à quebra de patentes das vacinas. Eduardo, o que isso tem a ver com a nossa discussão, que é a espera dos salvadores? Né? É evidente que o Biden está tentando resolver os problemas dele lá nos Estados Unidos. Né? Mais do que uma discussão só de teoria econômica, tá, pessoal? Eu costumo dizer que os meus colegas economistas, quando alguém começa a gerar política econômica, já fica esperando que a teoria econômica que eu acredito, vamos dizer assim, vai gerar porque alguém fez uma mudança ou porque aquilo... É mais complexo isso, é economia política. O Biden está tentando esse movimento, porque não dá para ter certeza se vai conseguir. Né? Mas ele está tentando o quê? Ele está tentando segurar o pescoço dele, porque o pescoço dele hoje depende de como você consegue diminuir as tensões internas com o trumpismo e, ao mesmo tempo, ir para a disputa com a China, para a porrada com a China, um imperialismo humanitário. Então, ele tenta fazer esse manejo, ele quebra a patente, porque aí, para tentar dizer que ele agora também vai prestar a vacina como os Estados Unidos, como um bem público universal. O ideia, ele está tentando reconstruir, né, uma hegemonia benevolente do império, que é uma
E é por isso que a hegemonia benevolente sempre entre aspas, tá, pessoal? Mas passando a ideia dessa benevolência e só indo para porrada com quem tem valores diferentes, valores no sentido do que seria o certo, dado o que é a sociedade norte-americana. E o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Vocês poderiam estar perguntando. Pelo amor de Deus, Eduardo foi para geopolítica, Biden, patentes. É olhar as notícias do campo mais progressista. Claro que tem exceções, tá, pessoal? Mas eu estou marcando aqui, que eu acho fundamental, a sensação que eu tenho tido ultimamente, que é o Biden, ou essas mudanças norte-americanas, irão derrubar o Bolsonaro. Não que irá derrubar diretamente, mas isso irá reduzir o poder do Bolsonaro. Eu acho isso, assim, isso é o caminho de um ponto a outro, né? Eu costumo dizer que é quase um salto mortal para a fé. Claro que isso pode até acontecer, mas da forma como está sendo levantado, primeiro, é evidente que o Biden, né, não enxerga o Bolsonaro como problema. Mas quem disse que o Biden vai tirá-lo, criar um novo problema, ele tem problemas maiores para enfrentar. Ah, Eduardo, talvez tenha retaliação. Acho difícil, pessoal. As pessoas acham que tem retaliação econômica, mesmo pela questão ambiental. O Biden vai ficar pressionando, não vai mandar recurso. Mas retaliação econômica implica gerar uma aproximação brasileira com China e Rússia, no meio de uma disputa geopolítica. Né? De uma disputa geopolítica. Acho difícil. E uma parte da esquerda fica achando que esquece, eu queria ressaltar isso, que o Biden foi o vice do Obama, o Obama com seu imperialismo humanitário, na verdade, utilizou da guerra híbrida em cima da gente a partir dos mecanismos de operação do Departamento de Defesa, mas não só a gente, generalizado. O Obama fez todos os movimentos, manteve Guantánamo, continuou em boa parte da guerra, né? Então, achar que você vai gerar de um lado para outro, e aí esse apoio, suposto apoio que o Biden daria, no caso, ao Lula, ou mesmo a qualquer outro do campo da esquerda, significaria alguma coisa. O Biden e os Estados Unidos querem manter o Brasil passivo como é hoje. E essa passividade não se expressa apenas no Brasil, se expressa aonde? Na burocracia. Em qual burocracia? Na burocracia militar, que cada vez mais se enxerga de uma forma passiva na relação com as Forças Armadas norte-americanas. Não temos condições, então vamos o quê? Nos alinhar. Né? Nos aliar. A discussão, ó, já que nós não temos saída, que tipo de conexão nós vamos fazer? Passiva. Não é nem na fresta, é passiva. Né? É o tipo de integração que é a teoria da dependência do Fernando Henrique, que muita gente diz que o Fernando Henrique rasgou o que ele escreveu. Não, não, não. O Fernando Henrique, nos anos 90, aplicou boa parte do que ele pensou do que era a dependência da periferia. Porque ele achava, sim, que era possível crescer, né, se inserindo de forma dependente. É o que ele tentou nos anos 90. Ele não rasgou o que ele escreveu. Na verdade, ele aplicou o que ele escreveu. Está no texto meu com... Aqui agora vou dar uma... Eduardo Acadêmico. Está no texto meu junto com o Rodrigo Teixeira. Qualquer coisa a gente bota aí se você tiver interesse, mostrando exatamente isso. Mas vamos voltar para a nossa discussão aqui. Né? Uma parte da esquerda enorme achando que o Biden vai ser o nosso salvador da pátria, que vai tirar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Quem não acredita em Deus, pelo amor dos orixás. Né? Quem não acredita em Deus e orixá, ou pelo amor de Jeová, ou qualquer coisa que vocês acreditem ou não acreditem, não dá para pensar desse jeito. Né? Pensar desse jeito. Então, observe que a gente está, o campo progressista, à procura de um... Sabe que vai cair do céu? Né? Uma solução mágica. E essa solução mágica está associada a voltar a um passado. Como se fosse possível voltar ao passado sem entender as mudanças em curso, as mudanças políticas na geopolítica internacional, as mudanças do capitalismo brasileiro.
É impressionante como a gente já mostrou aqui, mas se você olhar notícias desde o último diário que a gente discutiu isso até hoje, eu tenho recebido várias, as grandes empresas do varejo engolindo as pequenas e médias, as startups, as empresas de tecnologia de uma forma impressionante. Abraço, pessoal de Capão Redondo. Forte abraço, João. Impressionante. Agora eu vou dar de youtuber, pessoal. Vocês estão gostando? Dê um like aí no sininho, porque às vezes a gente esquece, tá? Compartilhe o vídeo. Agora eu vou dar de youtuber mesmo. Compartilhe, dê o like, porque isso afeta, assim, a gente chegar mais longe do que a gente está falando. Porque acho que antes de qualquer coisa, a minha ideia aqui é passar essa visão, essa interpretação do que eu tenho nesse momento, e eu acho que é para a gente fazer o debate, tá? Então, observe que esse é outro elemento importante. É outra coisa, né? É pensar, por exemplo, que a CPI por si só resolverá o problema, né? Ou porque a Mira Leitão escreveu um artigo no Globo dizendo que o Lula não é esse bicho papão todo, não é igual o Bolsonaro. E que a Globo agora vai apoiar. É muito mais complexo do que isso, né? Primeiro, a CPI, claro, pode ter algum evento maior se surgir com novidade. Mas nesse momento, pessoal, por incrível que pareça, tudo está sendo discutido na CPI, nós todos já sabemos e já era público, já era publicizado, né? Já estava explícito, já estava claro, tá? O que significa dizer que, e aqui é outro ponto importante que eu queria destacar das análises, Bolsonaro, já começaram a surgir algumas pesquisas, mas eu realmente, eu não comento, eu comento só uns 2, 3 estudos de pesquisa, eu acho que uma boa parte tem muitos problemas, tá? Muitos problemas. Mas, ainda provavelmente, o Bolsonaro ainda cai um pouco mais de popularidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esse é o momento. E eu já falei em outros diários aqui, quando eu falei, olha, pessoal, não sei se vocês lembram qual era o diário, se era o 48, ou seja, vocês agora, o Bolsonaro está no seu momento de pico de popularidade, quando estava no auge do auxílio. Eu falei, tende a cair. Acho que ainda tende a cair mais um pouco, mas talvez o Bolsonaro esteja chegando nos próximos meses no seu piso. Por quê, Eduardo? Porque, independente da vacina aí andando devagar ou não, mas se você pensar, está avançando. Então a tendência é que até o final do ano, né, isso tem um outro patamar do que a questão da pandemia. Além disso, né, tem também o auxílio que está começando a chegar. E como eu falei para vocês, se o Bolsonaro tiver de mexer eleitoralmente, que seja em preço de combustíveis, hoje, inclusive, teve reunião do atual presidente Silvio Lula da Petrobras com o Ministério de Minas e Energia, o Bento, para discutir política de preço. Né? Vocês vão ver em breve, vai sair o balanço da Petrobras em breve, e aí agora eu vesti uma outra jaleco aqui de pesquisador do INEP-FUP, né? Vai sair o balanço da Petrobras. E aí, pelas estimativas que a gente está fazendo, provavelmente vai dar um lucro enorme, basicamente porque aumentaram os preços. Pra vocês terem ideia, o preço da gasolina, do gás de cozinha, aumentou 20% no acumulado do último ano, de março para trás, segundo o IPCA e IBGE, sendo que a inflação foi de 6%. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que pode sim, e acho que o Bolsonaro vai sim tentar e criar instrumentos, porque ele precisa ganhar eleitoralmente, inclusive por questões, aí sim, se ele perde os processos, ele sobre família, sobre militares, ganha um novo patamar. Porque você não está ancorado, você não está dentro do Estado. Então, achar que a CPI só resolve... Eduardo, você está dizendo então que não tem jeito? Não, pessoal. Eu estou dizendo que a gente não pode, a partir dos nossos desejos, primeiro, interpretar a realidade, e segundo, ser voluntarista nas nossas ações. Acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá? Então, o peso que é dado à dimensão é evidente, pessoal, está difícil, a gente está no meio da pandemia, uma tragédia dessa em Jacarezinho, a gente nas comunidades, as pessoas passando fome do jeito que está passando, 50% da população brasileira com risco de não ter comida durante o período. A gente está vivendo uma situação muito difícil, muito difícil. A gente queria que tudo mudasse, tá? Ou seja, a gente queria
que a gente lá no labirinto do Bob, né? A gente achasse rapidamente uma saída e pegasse aquele mesmo caminho que eu sempre peguei. Só que aquele caminho não leva a lugar nenhum, né? Mais ainda, a dificuldade de entender qual é até o caminho, né? Isso a gente já tem muito claro, os caminhos que não levam a lugar nenhum. É claro que precisa construir um caminho que leve a um novo lugar. Ah, Eduardo, você tem isso fácil? Não. A gente tem ideias, questões, pontos, tá? E um caminho que não leva a lugar nenhum nesse momento, e aí eu queria fazer uma discussão que eu acho importante, né? Do campo progressista em geral, e aí, mais especificamente, aí também na questão do Lula, é evidente que é preciso negociar, conversar com todos os partidos políticos, é evidente. E por que isso? Porque se você não tem no Congresso, você tem dificuldade de passar coisas, isso é muito ruim, isso é muito complicado, mas, e aqui eu queria comentar sobre isso, porque o que acontece? Como o Lula voltou a um potencial candidato com grandes chances eleitorais, né? Você começa a ser cercado das mais diversas pessoas, começa a ser cercado de alguns empresários que voltam, ou volta todo mundo a virar um ciclo de atuação e de processo, pensando, faz parte, né? Mas pensando na frente, cargos, eleição, vitória, a conjuntura política, o processo. E por que eu estou falando isso? Né? É evidente que negociar e conversar é sempre importante, construir pontes é sempre importante. Mas quem disse que o outro lado quer construir pontes? Se o outro lado não quer construir pontes, e eu vou explicar depois porque não quer construir pontes, não adianta eu tentar construir pontes que o outro lado não quer. O que significa dizer que é preciso necessário aumentar o tom, deixar mais claro o que está por vir. Para aí sim, talvez o outro lado comece a ir, rapaz, pode dar ruim, vamos negociar. O outro lado não quer negociar. O que a gente está vendo hoje, o Bicalho hoje mesmo está aqui, participou de uma audiência pública lá no Congresso sobre a privatização da Eletrobras, e o Bicalho comentou que, assim, foi impressionante a qualidade dos debatedores, no sentido negativo, a qualidade dos debatedores do pessoal do Ministério, dos ministérios do governo. Por quê? E por que é impressionante a baixa qualidade? Porque eles estão do discurso dos anos 90. Um discurso que nenhum país do mundo hoje está aplicando para justificar a privatização. Então, permanece todo o processo. A SEDAI aqui do Rio, que é a empresa de saneamento, acabou de ser privatizada, né? Com participações de BTG. O próprio a Unibanco tem uma participação de 10% com o capital do consórcio que ganhou mais, né? Ou seja, esse pessoal não vai parar. Os militares não vão parar e sair desse processo. Não adianta achar que vai dar mais um avião B ou C e isso vai voltar à conciliação. É porque tá difícil, tá disputado, tá assim, tá uma cisão e achar que vai voltar a negociar isso e aí vai reconstruir as pontes, como foi lá em 2002, 2003, é uma completa ilusão. Nós temos um aumento das contradições entre capital e trabalho, um arroxo impressionante, e essa burguesia brasileira, esses setores dominantes, continuam buscando esse arroxo, abrir novos espaços de acumulação, com privatização e com mais custo em cima da força de trabalho. E eles não vão parar. Ah, Eduardo, a economia está desacelerando. Eu levantei já, daqui uns 2, 3 programas, eu vou trazer os 3, 4, eu vou trazer os dados do primeiro trimestre. Eu já vi 52 empresas de capital aberto grandes. A grande maioria continuou lucrando. O lucro dos bancos agora, nesse primeiro trimestre, os 4 maiores bancos, é um dos maiores da série histórica. A mega burguesia vai bem, obrigado, e faz jogo de cena. Tá? E se o PT, ou os partidos do campo progressista, aí, o PDT, né, o PSOL, o PCdoB, claro que é importante, eles estão na conjuntura política também, tem o que é a conjuntura política, né? E é também o que é pensar além da conjuntura política. Essas duas coisas se cruzam, né? Se cruzam. E por que eu acho isso fundamental pensar sobre isso? Primeiro tem que ganhar a eleição, que não vai ser fácil. 2, não é só ganhar a eleição. Vai ser possível governar?
Vai ser possível governar achando que vai ser possível aquela conciliação como foi em 2003, negociando com o Centrão, dando uns caçazinhos para os militares? A qualquer sinal, primeiro, né? E aí, novamente, aí fazendo a crítica dos meus colegas economistas, né? Achar que só uma política de demanda efetiva, só liberar o investimento por si só resolve as contradições brasileiras é uma ilusão, né? O jogo é muito mais pesado do que isso. Não é apenas uma discussão de teoria econômica. Agora o Biden está aplicando a teoria heterodoxa, logo, como a teoria heterodoxa vai disseminar no mundo, nós vamos agora aplicar a teoria heterodoxa aqui e nós vamos resolver o nosso problema. Tem que lembrar que, em parte, a teoria heterodoxa foi aplicada aqui durante o governo militar, sob autoritarismo. O gradualismo do Delfim, por exemplo. Os investimentos públicos. É mais complexo pensar as estruturas sociais, pessoal. E nesse momento de profunda crise e transição histórica, a gente não tem a mínima ideia, a tendência é aumentar a porradaria. Esse pessoal não vai querer desembarcar do Butim. Ah, Eduardo, mas o Butim gera crise na frente. Pessoal, se eu me salvo primeiro, o que vai vir na frente é outra coisa. Né? É isso mesmo, Milene. A elite fechou um projeto sem povo e sem nação. E isso são os mega empresários, porque a classe média ainda continua num Boa Noite Cinderela. A pequena burguesia, os pequenos negócios. Né? Então, eu acho que esse ponto aqui, e aí focando, entrando na discussão, inclusive, que eu percebo, vou falar agora aqui dos. Isso sempre dá polêmicas. Eu falei com o Bicalho, hoje a gente é bom enfrentar as polêmicas. E aqui eu não. Os dois principais candidatos do campo da esquerda, né? O Ciro e o Lula. O Lula, em termos eleitorais, com muito maior aprovação nesse primeiro momento. Então, eu sinto que das percepções e até alguns problemas em curso. Tá? Acho que ainda ficamos presos às figuras individuais, à liderança carismática. Ah, Eduardo, aí o cirista pode estar aqui falando, mas o Ciro tem um projeto. Tem. Mas é um projeto com características muito próximas dos anos 60 e 70, se levar em conta as profundas modificações em curso. Achando que vai encontrar apoio numa classe média tradicional, que seria os udenistas dos anos 50 e 60, que eram nacionalistas. Isso não tem mais no Brasil, pessoal. Se nem os militares, que são a expressão desse conservadorismo, eles são nacionalistas. Se os militares acham que o livre mercado resolve, a influência da formação deles, inclusive, nos treinamentos nos Estados Unidos, se o Mourão diz que o livre mercado resolve tudo, né? Então é complexo isso. Não é trivial. Preciso fazer readaptações. Por outro lado, né, acho que, inclusive, também no campo do PT ainda se segura apenas no Lula. E a leitura que eu posso fazer do programa de governo ainda é uma coxa de retalhos, achando que a habilidade política do Lula, que é inegável, vai resolver nossos problemas estruturais. Olha, os nossos problemas estruturais em relação a 2003, quando o Lula assumiu, hoje, o que era 2003, a gente achava que era difícil, hoje é 100 vezes mais difícil. Por que 100 vezes mais difícil, Eduardo? Não basta o Estado atuar, não, pessoal. Primeiro, você vai ter toda uma burguesia contrária a qualquer processo, né, de construção de um projeto nacional de intervenção estatal. Toda ela, com raríssimas exceções, mas 90%. Além de tudo, tem os militares que não vão querer sair da boquinha. Que entraram para a política e não vão voltar aos quartéis. Não vão, a não ser que você tenha uma mudança profunda da relação entre o controle civil e o controle militar, no caso brasileiro. Observe, artigo 142. Qual é a única instituição de Estado que é para garantir a ordem? As Forças Armadas. Ordem, aquilo que eu estou falando lá desde o início. É a Polícia Civil entrando de Jacarezinho para colocar ordem.
né? É o presidente Bolsonaro dizendo que vai colocar ordem para que as pessoas de bem, né, possam ficar tranquilas. A gente vive uma quadra histórica, né? Uma quadra histórica que a gente sabe os caminhos que não dá para pegar mais. É evidente que a gente não sabe ainda quais são os novos caminhos para sair do labirinto. Agora, evidentemente, não dá para voltar, né? Não dá para voltar com os mesmos movimentos anteriores. Por quê? Porque as condições históricas, as condições materiais não permitem isso. E não vai ser uma tentativa do Biden gerada de política econômica que abrirá espaço aqui. Tanto é que a coisa aí é o outro lado mais surreal ainda. Se, por um lado, uma parte do campo progressista acha que essa chegada ao Biden vai resolver boa parte dos nossos problemas, o jornal O Globo faz um editorial criticando o Biden, dizendo o seguinte, é muito impressionante isso. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço que chega a ser a coisa mais, desculpa a linguagem chula, mais bizarra que eu já vi na minha vida. Diz o seguinte: a maior consequência, isso no final do editorial do jornal O Globo, a maior consequência do intervencionismo do Biden será o recado torto transmitido ao resto do planeta. Numa pandemia, é necessário que o Estado coordene uma resposta eficaz à crise, tenha recursos para isso. Biden demonstra a importância dessa coordenação com o salto imprimido à vacina. Passada a emergência, porém, a situação será outra. A conta a pagar poderá ficar mais do que alta, do que uma economia mais enfraquecida em recuperação será capaz de suportar. Isso é tão surreal. Se por um lado que um progressista acha que o Biden vai resolver, o editorial do jornal o Globo passando o pito para o Biden, como se o Biden fosse ler o jornal editorial o Globo e como ele fosse mudar de opinião. Isso é expressão simbólica da Casa Grande brasileira, né? Aquilo que sempre me alerta a Érica, minha companheira, né? A ideia do duplo vínculo. Que duplo vínculo é esse? Né? O duplo vínculo da Casa Grande. É o capitão do mato que acha que está salvando a ordem. Mas ele, na verdade, está sendo um agente do capitão do mato. Né? O Bicalho está botando também o editorial. Então, é nesse sentido, e aí, claro, você vai dizer, Eduardo, quais são então as propostas? Eu vou dizer que vão ter que ser construídas no meio do labirinto, mas algumas são mais claras. Tá? Por exemplo, tentar coisas parecidas com o que o Biden está fazendo. Por exemplo. Não porque o Biden está fazendo, pessoal. Não é essa a questão. Aqui a gente precisa o quê? A gente precisa mudar completamente. Thiago, é a mira, e não foi nem a mira, não. Esse foi o texto do editorial do Globo. Acho que é a mira e os marinhos. É um negócio impressionante. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: qual é o nosso problema estrutural? Primeiro, recompor as instituições. Primeiro ponto. Colocar de volta os militares nos quartéis. Segundo ponto, que é o nosso problema estrutural, a nossa profunda desigualdade social. Como é que se resolve isso? Ofertando os bens públicos via Estado. Parte com investimento público e com déficit no primeiro momento e parte importantíssima com aumento da tributação como fonte de financiamento. Eu sei que aqui vai ter todo um debate se é TQM, se não precisa disso. A questão não é se precisa ou não precisa no campo da teoria econômica. É que é necessário o financiamento disso ser feito a partir dos mais ricos da sociedade brasileira. A gente está falando de um país que, durante a pandemia, o estoque de riqueza dos bilionários aumentou em 1,2 tri. A gente está falando de uma sociedade brasileira em que a taxa dos lucros das maiores empresas cresceu de forma impressionante mesmo durante a pandemia, enquanto as pessoas não têm dinheiro para comprar gás de cozinha. A gente está falando que provavelmente o lucro da Petrobras vai crescer no próximo período, basicamente com aumento de preço, enquanto as pessoas estão cozinhando, né, na sua latinha lá com carvão, com qualquer coisa do tipo, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de cozinha. Isso é a função social da uma empresa pública como Petrobras. Observe, gerida de uma forma privada. A gestão hoje da Petrobras funciona como um monopólio privado. E essas grandes empresas, esses grandes proprietários, vêm com o discurso filantrópico, né? Fazendo, de um lado, dando mantimentos, mas de outro lado, aumentando a exploração, lucrando como nunca lucraram.
Tá? Esse que eu acho o ponto fundamental para a gente entender nosso momento. Primeiro, não dá para pegar os caminhos que a gente já fez. Isso dá em golpe, isso dá instabilidade, isso inclusive dá em volta os militares à cena política e que não vão querer voltar. Então, os nossos desafios são enormes, há sinais possíveis e é preciso, inclusive, cada vez mais se conectar com essa população, entender o que a gente está vivendo. É um momento em que o Brasil, a própria lógica dos últimos anos, gerou mudanças profundas na placa tectônica da sociedade brasileira. Ah, Eduardo, isso aflorou o bolsonarismo. Pessoal, uma parte da sociedade brasileira já era assim. Não tenho dúvida nenhuma disso. A gente teve integralismo aqui, pessoal. A gente tem uma sociedade ultraconservadora. A gente tinha uma sociedade muito racista, mas era um racismo que ninguém dizia que tinha ou não podia dizer que tinha. Isso é o estudo lá do Florestan Fernandes. Quando ele falou, lá nos anos 40 e 50, ele percebeu que as pessoas tinham preconceito de dizer que tinha preconceito. Ou seja, que eles tinham vergonha de dizer que tinha racismo. Isso faz parte da nossa formação constituição histórica. Esse é o momento de um profundo labirinto de encruzilhada histórica, mas que nunca ficou tão visível os processos. O que me assusta é que ficou tão visível e como uma grande maioria não quer enxergar. Eu entendo que tem um momento de luta, tem um momento de meio... Tá tão ruim que o que eu faço? Mas já passou da hora da gente passar desse momento de dificuldade. Tá na hora da gente ir para ação, e a ação passa pelas dimensões da compreensão desse momento, passa, né, pela forma de tentar ir além da questão eleitoral, porque o enfrentamento é pesado e não é apenas a questão eleitoral. É que sociedade queremos, que processos históricos queremos, quais são as formas de luta e estratégia e as profundas reações que virão. Tá? Acho que isso é fundamental. Eu fico por aqui novamente. A gente vai para as perguntas. Eu fico por aqui novamente. Meus sentimentos para toda a comunidade de Jacarezinho e foi muito difícil essa semana. É isso, pessoal. Vamos lá, Micade vai me ajudar aqui as perguntas. Isa, mas se a maioria são os paupérrimos pretos e pardos, assim não temos chance? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aqui é um ponto que eu acho fundamental, é o seguinte. Na verdade, nós temos que reconfigurar, conectar formas de luta, porque senão a gente cai num fatalismo perigosíssimo. O fatalismo que é o seguinte, olha, se as pessoas têm dificuldade, se as pessoas estão na sobrevivência do dia a dia, logo essas pessoas não vão nem votar e nem lutar. Logo, quem é a culpa disso tudo? Do jeitinho brasileiro. E o jeitinho é o quê? Como o da Mata tenta vender? É a expressão da população brasileira. Não o jeitão dos setores dominantes. É evidente que é preciso organizar a forma de lutas, processos, é evidente que é preciso compreender os desejos dessa população, é evidente que você precisa buscar ofertar bens públicos muito claramente, porque aqui minha questão é o seguinte, eleitoralmente você tem que deixar muito claro o projeto. O projeto é o seguinte, olha, nós vamos taxar os ricos, nós vamos colocar bens públicos, saúde, educação em outra escala, vamos reduzir, né, o financiamento privado da educação, vamos abrir um contingente maior de escolas públicas, e isso vai ser financiado tanto e tanto com tais tributos dos ricos. Isso tem que estar claro. Tá? Se vai conseguir, não é outra coisa. Tá? Se vai conseguir o quanto, ou mais ou menos, aí é da luta da conjuntura histórica em cada momento. Agora, não dá para ficar agora achando que vai fazer uma coisa de conciliação. Que não vamos falar o que a gente vai querer, porque senão a gente não ganha. Né? E aqui eu já alertei sobre isso, a população aqui, mas no mundo está sedenta por uma representação antissistêmica. Porque como eles enxergam o sistema como problema, então precisa de uma relação sistêmica. Porque, na verdade, não é o sistema o problema. Porque quem comanda o sistema? São os capitalistas, os proprietários. Então não é o sistema em abstrato, ou o capital em abstrato. É o capital, mas que capital é esse? São as frações. Mas que frações são essas? São os grandes empresários. Que estão lucrando como nunca. Aqui como lá fora. Né? Aqui como lá fora.
como assista um programa que o Conversa do Mundo Contemporâneo, eu posso fazer já uma propaganda também, o Bicário já colocou aí, que vai sair acho que no sábado, que é a economia política do futebol. Por exemplo, quando você tem a mercantilização do futebol, como é feito hoje, você expulsa, né, os torcedores do estádio. Você expulsa até de assistir o jogo. E mais ainda, você retira uma dimensão do acesso ao simbólico dos valores dos trabalhadores, das pessoas. Você retira, inclusive, o entretenimento e transforma aquilo em outro evento. Então você está retirando tudo, esse neoliberalismo, essa forma de acumulação, está retirando todas as dimensões econômicas de consumo, mas também as suas dimensões dos seus valores simbólicos nesse processo com a mercantilização. Assistam, né? Que é a economia política da questão do futebol. Como é que é mesmo, Ricardo? O nome está bem interessante. É da grama à grana, né? Dessa discussão. E que observe, o fenômeno da existência do Trump da extrema-direita não é apenas por causa da fake news. A fake news desperta na população, em parte, o sentimento de que ela está ferrada e o andar de cima está ganhando. E aí a extrema-direita se vende, né, como antissistêmico. E o campo progressista da esquerda tem que fazer a conciliação, pô. Né? Isso, inclusive, eleitoralmente, é importantíssimo. Tem isso claro. Né? Então tem uma parte dos votos do Bolsonaro que tem uma lógica antissistêmica. Aí você vai dizer, mas o Bolsonaro... Pessoal, estou dizendo que uma parte do voto é do antissistêmico, do Trump é do antissistêmico, mas é assim no mundo. E a esquerda hoje fica acanhada para ter uma proposta arrojada. E olhe que não estou falando em nada revolucionário, pessoal. Proposta arrojada hoje no mundo, no campo da esquerda, é uma social-democracia clássica. Clássica. Universalização dos serviços públicos, maior intervenção do Estado, prestação de bens públicos, aumento da tributação. Isso não é nem revolução, isso não é nada disso. É só a social-democracia clássica. A esquerda brasileira e a esquerda mundial têm vergonha de colocar isso na mesa. Né? Então, acho que isso é fundamental. Né? Vamos lá. O Anderson. Como falar para os milicos que eles devem deixar as benesses e voltar para os quartéis? Estão a ficar cada vez mais mal educados. Isso não vai acabar bem? Anderson, realmente essa é uma pergunta bem difícil que a gente tem discutido bastante, eu e outros estudiosos, muito mais estudiosos que eu na questão militar, mas aqui eu vou reforçar uma fala do Manuel Domingos, é que tem que dar missão para esse pessoal. Né? O argumento do Manuel Domingos, grande especialista nesse campo. E qual é a missão? É dizer o seguinte, olha, você tem que cumprir tais missões naquele momento. Vocês têm que, como o Manuel fala, vocês têm que aumentar a produção de armamentos local, e com meta. E vocês têm que resolver. Não é ficar num tipo de negociação achando que o Ministério da Defesa é a representação dos militares. Força militar não é representação na estrutura política. Força militar tem as armas, ela obedece ao poder civil. Né? Representação política é representação política. O executivo é representação política. E as Forças Armadas, porque tem as armas, não é representação política, pelo amor de Deus. Olha a nossa trajetória brasileira, o quanto essa ideia de representação política está lá no artigo 142, está lá num golpe, está lá em todo o movimento que foi durante o período do Getúlio, está no golpe de 64. Né? Acho que isso é fundamental. Né? Acho que esse é um elemento que é importante a gente ter em mente. Mas vamos lá. Eu vou responder mais umas duas questões. Eu sei que muita gente aí perguntando, pessoal, desculpa novamente se não dá para responder todo mundo, mas a gente vai tentando responder o máximo possível. Polis. Professor, com as condições de acumulação e mudança estrutural do modo de acumulação, somadas à guerra cultural do bolsonarismo, você não vê como provável a vitória do Bolsonaro? Polis. Na verdade, assim, a vitória do Bolsonaro, para mim, era provável sem o Lula no jogo. Tá? Eu acho que o Lula no jogo, porque o Lula tem capilaridade eleitoral
impressionante. Tanto é que quando saiu a primeira pesquisa que eu vi, acho que no Data Poder, você tinha uma migração dos votos do Bolsonaro para o Lula. Porque tem uma parte da população, pessoal, que é sobrevivência, e mais ainda, que essa discussão de esquerda, de direita é outra coisa. A discussão é quem eu tenho uma proximidade, quem eu consigo compreender, quem me representa. Quase 5% sai do Bolsonaro para o Lula. Acho que nessa discussão, o jogo vai ser apertado, mas há sim possibilidade do Lula ganhar. Agora, o jogo vai ser pesado, bem complicado. E desconfio que o pessoal da grana vai com o Bolsonaro porque quer manter esse butim a qualquer custo. A Milena está sempre aí, todo mundo na área, mas a Milena está aqui desde sempre. A aposta da esquerda de uma economia de serviços que considera a industrialização superada não cria uma massa de pessoas frustradas e mal remuneradas? Milena, esse é um debate bem importante, porque o que eu acho que é importante a gente ter em mente. Acho que a economia de serviços é isso eu tenho pensado, isso não está tão claro ainda, mas primeiro, não dá para a gente pensar uma industrialização clássica, tá? Dos anos 50 e 60. A política industrial hoje, ela terá que ser muito mais focalizada, que a gente não conseguiu fazer. Por que isso, Eduardo? Porque você tem uma profunda mudança na estrutura produtiva. As cadeias globais de produção são a expressão disso. E o que a cadeia global significa? Você tem empresas norte-americanas e europeias que controlam, por exemplo, o design e o direito de propriedade. E daí ela terceiriza a produção para a Coreia, Japão, a montagem para a China. E a China vende para o mercado mundial inteiro. Então, cada empresa dessa, em cada território desse, ofere lucros. Né? Esses lucros estão associados à posição na cadeia produtiva, ao controle da cadeia produtiva. No caso do iPhone, né, ela recebe maior quantidade de lucro. Então, observe que você montar a estrutura industrial completa num país é muito mais difícil. Muito mais difícil hoje. Muito mais difícil. O que não é impossível. Aqui são pontos importantes. Você precisa de um esforço maior a partir das escolhas e a partir de uma política estatal muito clara e focada. É evidente que, no nosso caso brasileiro, a nossa burguesia industrial não topará esse tipo de processo. Ah, Eduardo, mas ela ganha no futuro. Mas ela já ganha hoje. Porque ela vai enfrentar a concorrência imperialista maior se ela já ganha hoje com vantagens competitivas. Então, acho que tem que mesclar, sim, indústria, mas uma opção é a prestação de serviços de bens públicos via Estado, tá? Não o setor de serviços no sentido que a gente vê hoje da precarização, não por um capitalismo brasileiro que cada vez aumenta o poder do varejo. Esse tipo é precarizado, mas uma economia de serviços, a partir da prestação de criação de serviços de bens públicos via Estado, ou coordenado fortemente pelo Estado, essa é uma alternativa possível, importante. Só que a gente está na contramão disso. Né? É evidente que a indústria continua sendo um marco importante, mas não dá para fazer uma política industrial total. Né? Porque, se você olhar, os governos do PT até a Dilma, ela tentou um tipo de política industrial, sim. Ali a Dilma era agenda Fiesp, sim. Redução do custo Brasil, a partir do quê? Redução da energia elétrica, redução da taxa de juros depois do segundo ano, concessões, era agenda Fiesp. Né? E essa também não deu certo. E a Fiesp foi a primeira a entrar no golpe. Então a gente já sabe muito, né, do caminho a não tomar. Mas a gente vai ter que ser criativo para novos caminhos. Não dá também para a gente voltar para um desenvolvimentismo clássico dos 50 e 60. Não dá, não tem condições materiais para isso. Ao mesmo tempo, observe que não significa dizer que o controle tecnológico seria fundamental. A Milena ainda continua. A Mari Gadelha, depois eu volto na Milena. Qual o projeto do Luiz Inácio? O do Bozo já se sabe, destruir o país, matar o povo. Aí, novamente, Mari Gadelha, eu não quero entrar especificamente na questão individual dos projetos, porque aqui a gente vai começar novamente, e aqui acompanha o campo da esquerda, em geral acompanha o programa, mas não é ficar em cima do muro, não. Eu acho que tem uma dificuldade generalizada do campo progressista. Aquilo que eu falei, vou repetir novamente.
O Ciro tem um projeto muito mais delimitado em algumas dimensões, mas é um projeto que, para mim, é um desenvolvimentismo clássico, carece de outras dimensões que faltam. O projeto do governo do Lula e do programa do PT é muitos elementos, muito fragmentado, porque, inclusive, o último documento que saiu, muito amplo, muito fragmentado, e tem uma dificuldade de foco. Tem muitas coisas, e muitas coisas podem complicar o processo, né? A gente tem que reinventar mesmo. Então, acho que... E aqui é importante também, né? Os projetos, os processos têm que ser construídos. É claro que você tem que centralizar e depois organizar, mas eles têm que ser construídos e percebidos a partir da coletividade, a partir das dinâmicas do possível e a partir também da coletividade. Tá? Então, nesse sentido, é que tem algumas coisas lá no projeto, pelo menos do PT, que é a coisa do investimento público, tem algumas discussões, mas ele fica perdido na quantidade de coisas que tem dentro. Acanhado. Acho que uma parte dos economistas do PT ainda são muito acanhados. Ainda ficam numa discussão muito... O que o mercado vai fazer, o que o mercado vai falar, no momento histórico que isso não é adequado. Não é adequado. Por outro lado, também a discussão em alguns momentos do Ciro, que eu acho interessante, por exemplo, toda a discussão de rever privatizações, mas de vez em quando, ainda na dimensão monetária e macro, tem uma coisa meio fiscalista em alguns momentos. Também é complexo, porque eu não quero entrar na discussão aqui político-eleitoral daquele candidato A ou B, mas eu estou querendo mostrar o que tem, as contradições, os limites, os avanços, para a gente pensar e avançar nesse processo. O Thiago está fazendo a provocação. Lula com Marcos Lisboa, guru neoliberal do Haddad, vai mudar nada. É complexo, Thiago, assim, eu concordo com você, o Marcos Lisboa... E aqui, eu acho que não é só o Marcos Lisboa, aqui é uma provocação que eu vou fazer, como, por exemplo, os intelectuais de esquerda ou de direita são muito formados ali na USP, tá? Uma boa parte convive pessoalmente entre si, conversa, vai para um lado, vai para o outro, e acho que uma boa parte deles tem muita dificuldade de entender o Brasil, né? E essa dificuldade de entender o Brasil a partir do olhar da lente do que é São Paulo e a partir daí derivar a interpretação. Então, por exemplo, o INSPER é o que Marcos Lisboa é atual coordenador. Ele olha o Brasil a partir de uma lógica das elites. Basta olhar que é o conselho diretivo, né? Tá lá o dono do próprio INSPER, mas está lá, por exemplo, o Pedro Moreira Salles, né? Ou seja, aqui o INSPER é um think tank do pensamento dos setores dominantes. Então, aqui não é que eu concordo que não tenha mudança. Eu acho que tem uma coisa aí, não só de uma parte do campo da esquerda, mas e é um pouco da coisa da classe média, que é a coisa do clubinho. Eu quero fazer parte desse pessoal, né? Ou eu consigo, com a conciliação, enrolar esse pessoal, né? Ou seja, eu consigo remontar um novo pacto de um presidencialismo de coalizão. Não vai rolar, pessoal. Bom, essa é a minha trajetória, dado o contexto histórico atual. Eu vou para a última pergunta, e vocês viram que a gente responde as provocações, não é? Acho que é importante aqui a gente fazer esse debate mesmo, porque é um momento muito difícil. O Henrique F. Dudu, você é a favor do voto impresso? Qual é a opinião sobre a urna eletrônica? Henrique, essa é um debate, uma provocação, que é assim, vamos lá, eu sei que esse é um debate que rola, e está rolando a maior questão, e debate nas redes, na mídia. Vamos lá. Eu não acho que pode haver alguma fraude, pode haver alguma coisa, pode, mas não acho que você tenha uma fraude sistêmica. Se você tivesse uma fraude sistêmica total, novamente aqui, estaria tudo resolvido. Para que eu vou entrar numa campanha eleitoral gigantesca, dar porrada, se eu consigo ganhar na urna eletrônica falsificada? É mais complexo o fenômeno. Eu não estou dizendo, né, que esse processo não tenham tentativas, mecanismos, mas eu não acho que seja tão fácil assim. Esse é meu ponto. Eu acho que pensar economia política, processo lá de cima, é também pensar
processos do submundo. Mas eu não parto, aí é uma questão teórica minha, conceitual, de observação. Eu não parto que esteja tudo sob controle o tempo inteiro. Né? Eu já comentei isso aqui, inclusive, em outros elementos. Eu não acho, a minha hipótese é o 18 para o Mário Tupiniquim. Eu posso estar errado, mas a minha hipótese é. E o que é o 18 para o Mário Tupiniquim? É o contrário, é o momento que nem a burguesia e nem os atores conseguem controlar tudo plenamente. Porque, por exemplo, se os militares conseguissem controlar tudo plenamente, não tinha botado o Pazuello, pessoal. Eu não estou dizendo que não haja possibilidade de fraude, é possível, mas eu não acho que esteja tudo controlado. Mas isso é minha hipótese de trabalho. Eu não estou dizendo que quem acha isso ou não, né, esteja. Não seja isso a realidade. A minha hipótese é o contrário. A minha hipótese, há 5 anos, é a ideia do 18 para o Mário. A ideia da instabilidade e da dificuldade de atores políticos de fações controlarem completamente o movimento. Né? Nesse aspecto, e aí eu já comentei sobre isso, a minha diferença, em certa medida, que eu respeito muito com o Piero Leiner, que eu acho as análises dele muito interessantes, mas a diferença é que a forma como eu uso a guerra híbrida, ela gera instabilidade, não controle. Tá? E olha, e antes que fale assim, o Eduardo não leu o livro do Piero, não, li o livro do Piero Leiner todo, tá, pessoal? E eu já fiz live, tenho interações, mas a minha hipótese é o contrário, não é o controle total. Você tenta ter o controle, mas os mecanismos nesse movimento não geram condições para fazer isso. E não tem um mecanismo institucional, nem pessoal, nem um Bonaparte à vista. Né? Acho que isso é um elemento importante e a gente vai acabar aqui. Eu sei que tem muitas perguntas, vocês devem estar aí girando a cabeça, reclamando, falando que o Dudu está muito petista, muito cirista, ou está criticando a discussão, mas esse é o meu papel. Eu tenho visões, cenários, hipóteses, e a gente está aqui para debater e para ver questões importantes. Voltando novamente à questão da fraude, quem garante. É sempre complexo, pessoal. Eu estou dizendo que não tenha, mas eu não acho que seja total. Né? Essa é a minha interpretação, e eu estou partindo disso, da ideia do 18 Brumário, porque eu acho que, para mim, a metáfora com 18 Brumário explica muito do que a gente está vendo hoje. Porque se tivesse muito sobre controle, pessoal, as coisas já estariam em outro patamar. Tá? Então, eles podem tentar mexer? Podem. Eu não estou dizendo que não vão tentar, é outra coisa. Eu estou dizendo que é mais complexo do que já está tudo definido. E aí eu volto para encerrar o seguinte: nós estamos no labirinto. Né? Sabemos o caminho que não devemos pegar, mas ainda não sabemos o caminho que teremos que tomar enquanto sociedade para reconstruir, refundar, reestruturar e gerar uma trajetória completamente diferente, não só do que a gente viu nos últimos 4 anos, mas diferente do que a gente viu ao longo dos nossos 200 anos ou até mais. É isso, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Abraço a todos. O Thiago falando do povo colombiano. A gente pode depois discutir isso em outro momento. E marquem o sininho aqui, compartilhem e assistam os canais os programas do canal de E. Tem o Conversa do Mundo Contemporâneo sobre a Economia Política do Futebol. O último programa da última semana do Norberto Sistema Financeiro em Debate está muito interessante. Tá? Muitas informações. Mas é isso, pessoal. E, novamente, os meus sentimentos à comunidade de Jacarezinho e meus sentimentos a todos que perderam familiares nessa Covid. Se cuidem e abraço a todos e bom final de semana.